Apocalipse, parte 2. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos. Continuamos agora com as visões poderosas e os sinais do tempo do fim, revelados ao apóstolo, e as mensagens dos 3 anjos Sião, e com ele, que tinha seu nome e o nome de seu pai, escrito em suas testas, e ouvi um som do céu, como o rugido de águas correntes, e como um forte estrondo de trovão. O som que ouvi era como o de arpistas tocando suas harpas, e eles cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender música, exceto os que foram redimidos da terra. Esta visão representa os fiéis que perseveraram e foram redimidos, marcados com lealdade a Deus Todo-Poderoso. Estes são aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque permaneceram virgens. Eles seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Eles foram comprados dentre a humanidade e oferecidos como primícias a Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nenhuma mentira foi encontrada em suas bocas. Eles são irrepreensíveis. A pureza e fidelidade destes santos simbolizam a verdadeira devoção e a santidade necessária para estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Então eu vi outro anjo voando no ar, e ele tinha o Evangelho eterno para proclamar a aqueles que vivem na terra para cada nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus Todo-Poderoso e deem-lhe glória, porque a hora do seu julgamento chegou a dor. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Este primeiro anjo proclama o Evangelho eterno, chamando a humanidade ao arrependimento e adoração do Deus Todo-Poderoso. Verdadeiro, um segundo anjo seguiu e disse: Caída é Babilônia, a grande que fez todas as nações beberem o vinho enlouquecedor de seus adultérios. Este segundo. O anjo anuncia a queda da Babilônia, simbolizando a corrupção e a decadência moral que se opõe a Deus Todo-Poderoso. Um terceiro anjo o seguiu e disse em alta voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho da fúria de Deus Todo-Poderoso, derramado com força total no cálice da sua ira. Serão atormentados com enxofre ardente. Não haverá descanso, nem de dia nem de noite, para aqueles que adoram a besta e sua imagem, ou para qualquer um que receba a marca de seu nome. Este terceiro anjo alerta sobre o destino daqueles que escolhem seguir a besta, enfrentando a ira eterna de Deus Todo-Poderoso. Então eu ouvi a colheita da terra. Uma voz do céu diz: Escreva isto, bem-aventurados os mortos que morrem no nosso Senhor. De agora em diante, sim, diz o Espírito, eles descansarão de seus trabalhos, pois suas ações os seguirão. Esta exaltação é um chamado à perseverança e à fidelidade, garantindo bênçãos eternas para aqueles que permanecem firmes na fé. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e sentado na nuvem estava alguém semelhante a um filho de homem com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do templo e chamou, em alta voz, para aquele que estava sentado na nuvem: Pegue sua foice e colha, porque o tempo de colher chegou, pois a colheita da terra está madura. Esta visão da colheita simboliza o julgamento final, onde Cristo separará os justos dos ímpios. Então aquele que estava sentado na nuvem balançou sua foice sobre a terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Outro anjo, que estava encarregado do fogo, veio do altar e chamou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada:
pegue sua foice afiada e colha os cachos de uvas da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. O anjo balançou sua foice na terra, colheu suas uvas e as jogou no grande lagar da ira de Deus Todo-Poderoso. Este ato de coleta simboliza a coleta dos ímpios para o julgamento e a ira de Deus Todo-Poderoso. Eles foram pisoteados no lagar fora da cidade, e o sangue fluiu do imprensa, subindo tão alto quanto os freios dos cavalos, por uma distância de estádios. Esta imagem gráfica representa a magnitude do julgamento e da retribuição divina sobre os ímpios. Eu, as 7 últimas pragas vi. No céu, outro grande e maravilhoso sinal, 7 anjos com estas 7 últimas pragas, porque com elas a ira de Deus Todo-Poderoso está completa. Esses anjos representam o julgamento final e completo de Deus Todo-Poderoso na terra. E vi o que parecia um mar de vidro brilhando com fogo e de pé ao lado do assento. Aqueles que tinham sido vitoriosos sobre a besta e sua imagem e sobre o número de seu nome seguravam harpas dadas a eles por Deus Todo-Poderoso e cantavam a canção do servo de Deus Todo-Poderoso Moisés e do Cordeiro que não temerá a ti, nosso Senhor, e trará glória ao teu nome, pois somente tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois seus atos justos foram revelados. Esta canção celebra a justiça e a santidade de Deus, Todo-Poderoso, reconhecendo sua soberania sobre todas as nações. Depois disso, olhei e vi no céu o templo que é o tabernáculo da lei da aliança, e foi aberto. Do templo saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho limpo e brilhante e usavam faixas de ouro ao redor do peito. Esses anjos vestidos com pureza e a autoridade simboliza a execução divina do julgamento final. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus Todo-Poderoso que vive para todo o sempre. O templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus Todo-Poderoso e do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem completadas. As taças de ouro representam a ira completa de Deus Todo-Poderoso e a fumaça da sua glória simboliza a sua suprema santidade e poder. As visões continuam a desenrolar-se diante de mim, mostrando a culminação do julgamento divino sobre a terra. Vi os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus Todo-Poderoso preparados para derramar o seu conteúdo sobre o mundo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas purulentas e horríveis surgiram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Essas feridas simbolizam a dor física e a aflição resultantes do julgamento divino sobre os seguidores da besta. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como o de um morto e de todos os seres vivos. O mar morreu. Este julgamento lembra as pragas do Egito, mostrando a morte e a destruição da vida marinha, simbolizando o julgamento total sobre a criação. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes de água, e eles se tornaram sangue. Então ouvi o anjo responsável pelas águas dizer: Você é justo nesses julgamentos, ó santo você que é e que era. Pois eles derramaram o sangue da sua esperança, povo santo e seus profetas, e você lhes deu sangue para beber como eles merecem. Este julgamento simboliza a retribuição divina pelo derramamento de sangue dos justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e o sol foi autorizado a queimar as pessoas com fogo. Elas foram queimadas pelo calor intenso e amaldiçoaram o nome de Deus Todo-Poderoso que tinha controle sobre essas pragas. Este julgamento simboliza o tormento e a dureza do coração humano, persistindo na rebelião contra Deus Todo-Poderoso.
O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi mergulhado nas trevas. Este julgamento simboliza confusão e sofrimento no centro do poder maligno, mostrando a impotência da besta diante do poder de Deus Todo-Poderoso. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para o rei do leste. Na Bíblia, o Eufrates é muito mais do que apenas um rio. Ele serviu como uma barreira natural, protegendo Israel dos poderosos e cruéis impérios Babilônia e Assíria. Aqui, no entanto, a secagem do rio simboliza a remoção dessa barreira, abrindo caminho para que as forças do mal avancem sem oposição. Os reis do leste representam forças opostas, inimigos, se preparando para o confronto final. Eles não são apenas reis literais, mas símbolos de poderes que, guiados pelo engano e pela rebelião, marcham em direção à cena do conflito final. Os três Espíritos Santo de Deus, imundos do Armagedon. De repente minha visão escurece. Um dragão, uma besta e um falso profeta aparecem. Então eu vi três espíritos imundos que pareciam sapos. Eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. À primeira vista, este versículo apresenta inimigos físicos e visíveis, mas essas imagens não são o que parecem. O dragão é Satanás, o eterno adversário e instigador de todo o mal. Ele é a principal fonte de mentiras e rebelião contra Deus Todo-Poderoso. A besta é o anticristo, incorporando um sistema político corrupto, uma estrutura de poder que busca dominar mentes e corações, afastando as nações de Deus Todo-Poderoso. O falso profeta simboliza líderes humanos corrompidos que seduzem a humanidade com palavras melosas e promessas vazias. Suas vozes atraem a humanidade com meias verdades, guiando-os em direção à rebelião contra o Criador. De suas bocas emergem três espíritos imundos, criaturas demoníacas na forma de sapos. O surgimento desses espíritos malignos da boca dessas três entidades indica que estão espalhando mensagens, doutrinas ou influências que se opõem à verdade de Deus Todo-Poderoso. É por meio de palavras de propaganda, ganso e engano que essas forças do mal espalham sua agenda, apelando aos corações e mentes daqueles que rejeitam a verdade de Deus Todo-Poderoso. Mas porque sapos na cultura judaica, sapos eram considerados animais imundos. Eles representam o grotesco, o impuro e o contaminante. Eles são espíritos demoníacos que realizam sinais. Eles vão aos reis do mundo inteiro para reuni-los para a batalha. No grande dia de Deus, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Este versículo descreve três espíritos emergindo com um propósito claro para enganar, manipular e reunir os reis do mundo para uma batalha sem precedentes. Mas eles não são demônios, diz Espíritos de Pepu. Demônios. Isso significa que esses espíritos representam influências espirituais corruptas, ideias e movimentos operando das sombras, levando a humanidade em direção à rebelião total contra Deus Todo-Poderoso. Eles não são demônios. Suas ideias influenciam pensamentos, infectando os líderes e reis da terra. Eles são as forças invisíveis, semeando o caos, guerra e divisão, reunindo nações para o confronto final. Esses espíritos têm uma missão clara para manipular os líderes mundiais, levando-os à rebelião total contra Deus Todo-Poderoso. Mas como eles fazem isso, é através de sinais, maravilhas e falsos. Maravilhas, esses sinais, são atos projetados para deslumbrar e convencer para desviar os homens da verdade, apelando aos seus medos, desejos e ambições mais profundos. Aqui está o perigo real. Esses sinais parecem legítimos, poderosos e até divinos. Seu propósito é convencer os líderes das nações, os reis da terra,
de que eles têm o poder e a autoridade para desafiar o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. É uma manipulação em grande escala, uma estratégia projetada para unificar as forças humanas e espirituais contra o Criador. Mas há mais nisso, não é uma batalha comum. É o confronto final, o momento em que o bem e o mal se chocarão em sua expressão mais absoluta. No entanto, esta guerra não é travada apenas em campos físicos, é verdade. O campo de batalha é a alma humana. Não se trata de exércitos marchando com armas, mas de uma batalha espiritual, uma luta pela alma humana pelo destino eterno da criação. E então, em meio a essa cena perturbadora, ouvi um olhar de advertência. Eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que fica acordado e permanece vestido para não andar nu e ser vergonhosamente exposto. É o próprio nosso Senhor, Jesus Cristo, quem fala. Sua mensagem é clara e urgente. Fique acordado, não se deixe arrastar pelo engano. Proteja seu espírito, pois o momento virá sem aviso. Mas por quê? Nosso Senhor. Jesus Cristo se descreve como um ladrão. A imagem do ladrão não é casual ou arbitrária. Um ladrão não anuncia, não dá sinais claros de quando chegará da mesma forma que Nosso Senhor Jesus Cristo não revela o dia ou a hora de sua vinda. Seu retorno será inesperado, repentino, e pegará de surpresa aqueles despreparados. Ele é nos alertando para estarmos alertas e espiritualmente preparados, porque neste conflito, somente aqueles que estão prontos permanecerão firmes. As roupas das quais ele fala não são vestimentas materiais, mas o estado de sua alma. As roupas representam justiça, fé e pureza espiritual, que vem de uma vida transformada por Deus. Todo-Poderoso estar nu simboliza vulnerabilidade e indefesa e a ausência de proteção divina sobre sua vida. As roupas cobrem e protegem você da corrupção. Este versículo nos lembra de uma verdade solene: quando Cristo retornar, não haverá tempo para preparativos de última hora. Aqueles que negligenciaram suas vidas espirituais, que não guardaram suas vestes, se encontrarão nus, expostos e vulneráveis em sua vergonha. O chamado aqui é claro e direto. Permaneça vigilante, viva, em um estado de prontidão constante. Não deixe distrações, enganos, mundanos ou complacência espiritual. Baixar sua guarda, a vergonha mencionada neste versículo, não é apenas pessoal. É a consequência eterna de ignorar o convite para viver sob a graça e proteção de Deus. Todo-Poderoso, finalmente os espíritos imundos reúnem os reis em um lugar chamado Armagedon. Mas aqui está o mistério. Esta não é uma localização geográfica, é um símbolo. O Armagedon representa o ápice de toda a rebelião humana contra Deus. Todo-Poderoso é o campo de batalha espiritual, onde as forças do mal serão expostas e derrotadas. Então eles reuniram os reis no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. É onde as forças do mal, lideradas pelo dragão, a besta e o falso profeta, concentram seu poder em um local simbólico. Armagedon. Mas o que é Armagedon e o que ele realmente representa? O termo Armagedon vem do hebraico Ha-Megiddo, que significa Monte de Megido, na história bíblica. Megido era um plano estratégico onde inúmeras batalhas decisivas foram travadas. No entanto, isso não é sobre um lugar físico ou uma batalha militar. Armagedon simboliza o conflito final entre o bem e o mal, entre as forças de Deus, Todo-Poderoso, e as forças de Satanás. Os reis mencionados no versículo não são apenas líderes políticos ou militares.
mas representantes de sistemas humanos alinhados contra Deus. Todo-Poderoso, eles incorporam o orgulho da humanidade, rebelião e autossuficiência. Esses reis são reunidos não por sua própria vontade, mas pela influência de espíritos demoníacos, manipulando-os e empurrando-os para sua destruição. É a tentativa final do mal de desafiar a autoridade de Deus. Todo-Poderoso, a sétima taça. O sétimo anjo lançou sua taça no ar, e do templo saiu uma voz alta do trono dizendo que está feito. Este versículo marca o clímax do julgamento divino. É o ato final de uma série de eventos que abalaram o céu e a terra. Para compreender sua profundidade, devemos examinar cada detalhe desta cena reveladora. O sétimo anjo derrama sua taça no ar. Isso é significativo, enquanto taças anteriores afetaram elementos específicos, terra, mar, rios e sol. Esta última taça impacta o ar, um elemento universal. O ar simboliza o que conecta tudo o que existe, penetrando em todos os cantos do mundo. Este ato final mostra que nenhum lugar está isento do julgamento divino que se derrama no ar. Também aponta para o reino espiritual. De acordo com Efésios, Satanás é chamado de príncipe das potestades do ar. Com esta taça, o julgamento atinge diretamente seu domínio, simbolizando a derrota final das forças do mal. Então, do trono no templo, à sede da autoridade divina, uma voz poderosa declara que está feito. Estas palavras ecoam aquelas ditas por nosso Senhor, Jesus Cristo na cruz. Está consumado. Em ambos os casos, elas indicam o cumprimento de um propósito divino. Aqui está consumado. Sinaliza o fim do julgamento. Não há como voltar atrás nem adiar. Tudo o que foi profetizado, planejado e prometido está agora totalmente cumprido. Ele anuncia o fim da era da rebelião e do domínio do mal, sinalizando a iminente manifestação completa do reino eterno de Deus Todo-Poderoso. Este é o ato final de um Deus Todo-Poderoso que foi paciente, justo e misericordioso, mas agora executa seu julgamento com poder. Essas palavras também trazem uma mensagem para nós hoje. Deus Todo-Poderoso sempre cumpre suas promessas. Seu plano, embora às vezes incompreensível para nós, sempre se desenrola no tempo perfeito. Então vieram relâmpagos, estrondos de trovão e um terremoto severo. Nenhum terremoto como este. O terremoto final já ocorreu desde que a humanidade está na Terra. Tão tremendo foi o terremoto. A combinação de relâmpagos e trovões não é nova na narrativa bíblica. Essas manifestações estão associadas à presença de Deus Todo-Poderoso e ao julgamento no Monte Sião. Quando Deus Todo-Poderoso deu os 10 mandamentos, houve trovões relâmpagos e uma nuvem espessa refletindo sua santidade e autoridade. Aqui no Apocalipse, estes não são meros fenômenos naturais, são declarações divinas. O relâmpago ilumina a verdade. O trovão ressoa como avisos finais, e o estrondo sacode as estruturas terrenas e espirituais. Eles representam o poder absoluto de Deus, Todo-Poderoso liberado sobre um mundo que rejeitou sua autoridade. Mas o terremoto descrito aqui é incomparável. É o maior e mais violento que já ocorreu desde a criação da humanidade. Este terremoto não é apenas físico. É uma representação da destruição completa das estruturas espirituais e sociais humanas que resistiram a Deus Todo-Poderoso. Tudo construído pelo homem é reduzido a pó sob a majestade de Deus Todo-Poderoso. É o colapso das ideologias e sistemas dos reinos construídos sobre rebelião e pecado. A mensagem é clara. Tudo o que não for fundado em Deus Todo-Poderoso será destruído. Tudo o que o homem considera permanente e seguro será abalado até o âmago. Este terremoto não apenas destrói, ele purifica separando o eterno do temporal, o verdadeiro do falso, a grande cidade dividida em 3 partes.
e a queda da Babilônia, as cidades das nações entraram em colapso. Imitaram Deus. Todo-Poderoso lembrou-se da grande Babilônia e deu-lhe o cálice cheio do vinho da fúria da sua ira. Aqui não se trata apenas da queda de cidades físicas, mas da destruição total de sistemas e poderes que desafiaram a Deus. Todo-Poderoso desde o início dos tempos, a grande cidade simboliza mais do que uma metrópole. Terrestre, ela representa um sistema global de poder, corrupção e rebelião contra Deus. Todo-Poderoso é o epicentro da influência humana que surgiu em oposição direta à soberania divina, dividida em três. Sua fragilidade e divisão interna são expostas. O que antes parecia sólido e indestrutível desmorona sob o julgamento de Deus. Todo-Poderoso. O número 3 tem um significado especial na Bíblia. Esta partição simboliza o colapso completo e final de um sistema que atingiu seu limite. É a divisão de tudo o que o homem construiu e fora da vontade de Deus. Todo-Poderoso, tudo o que antes era celebrado como conquista humana, agora jaz em ruínas. Cada torre, cada monumento ao poder. Terrestre, cai diante da majestade de Deus. Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso lembrou-se da grande Babilônia. Estas palavras ecoam como um pronunciamento solene. Não é que Deus Todo-Poderoso tenha esquecido, mas que sua paciência havia chegado ao limite. Babilônia, o símbolo de tudo o que se opõe a Deus. Todo-Poderoso. Arrogância, idolatria, corrupção encheu seu cálice de iniquidade até a borda no coração do sistema que seduziu nações prometendo glória e prosperidade em troca de suas almas. Mas agora a Babilônia colhe o que semeou. Seu cálice antes transbordava de pecado e arrogância, agora está cheio do vinho da ira de Deus Todo-Poderoso. A ira de Deus. Todo-Poderoso não é uma explosão de fúria, é sua justiça perfeita manifestada contra um mundo que persistiu no pecado, apesar dos repetidos avisos. Beber daquele cálice significa experimentar todo o peso do castigo divino. É o momento em que o orgulho e a falsa segurança da Babilônia enfrentam a realidade de um Deus todo-poderoso que não pode ser zombado. Todas as ilhas fugiram e a 7ª taça. As montanhas não puderam ser encontradas do céu. Enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 1 quilo, caíram sobre as pessoas, e elas amaldiçoaram a Deus Todo-Poderoso por causa da praga do granizo. Porque a praga era tão terrível. Esta cena é chocante e aterrorizante. Um retrato vívido da completa desintegração do mundo como o conhecemos. Ilhas, símbolos de estabilidade em meio ao caos do oceano, fogem desaparecendo como se nunca tivessem existido montanhas. Aquelas grandes estruturas que parecem eternas e imóveis são varridas. Este não é apenas um evento físico, mas uma representação simbólica de que nada na criação pode permanecer firme diante do julgamento de Deus Todo-Poderoso. Tudo o que parece sólido, tudo o que dava uma falsa sensação de segurança, é varrido. É uma demonstração absoluta da soberania divina sobre toda a criação. Ilhas e montanhas, muitas vezes vistas como lugares de refúgio ou força, desaparecem para nos lembrar de uma verdade inescapável. Não há abrigo físico para o julgamento de Deus Todo-Poderoso. Nenhum lugar na terra, não importa quão remoto ou inacessível pareça, pode se esconder de seu poder. Este é o fim de tudo o que é transitório, de tudo contaminado pelo pecado e pela rebelião. Mas minha visão se torna ainda mais assustadora com a menção de pedras de granizo. O granizo, já mencionado em outras partes da Bíblia como instrumentos de julgamento, aqui atinge uma magnitude que desafia a imaginação. Estas não são meras pelotas de gelo. Elas são símbolos do peso do julgamento divino. Cada uma com seu imenso tamanho fala do impacto implacável da ira de Deus
todo-poderoso sobre um mundo que persistiu em sua rebelião e, no entanto, em meio a essa devastação, a resposta da humanidade é de partir o coração. Eles amaldiçoam Deus, todo-poderoso por essa terrível praga, em vez de se arrependerem, em vez de reconhecer a soberania divina. Os corações endurecidos das pessoas escolhem a blasfêmia. O detalhe revela a profundidade da rebelião humana, mesmo diante do julgamento mais severo. Muitos escolhem resistir a Deus, Todo-Poderoso, recusando-se a se submeter à sua autoridade. Essa reação também revela algo profundamente espiritual. O julgamento de Deus Todo-Poderoso não apenas expõe o pecado, mas também o estado do coração humano. Para aqueles determinados a resistir ao julgamento, não produz arrependimento, mas sim mais endurecimento. É a escolha final de uma humanidade que rejeitou persistentemente a graça de Deus Todo-Poderoso. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e disse-me: Venha, eu lhe mostrarei o castigo da grande prostituta que está sentada perto de muitas águas. A grande prostituta não é uma pessoa literal, mas um símbolo de um sistema de poder espiritual e político que rejeitou a Deus Todo-Poderoso. Nas Escrituras, prostituição espiritual é um termo usado para descrever a infidelidade a Deus Todo-Poderoso, particularmente quando seu povo se afasta para adorar ídolos ou seguir caminhos corruptos. Aqui, a grande prostituta representa uma aliança profana do espiritual e do secular, uma entidade que mistura religião política e economia para manipular e controlar. Na minha visão, ela está sentada sobre muitas águas. Na linguagem bíblica, as águas frequentemente simbolizam nações e povos. E multidões, isso indica que a influência da prostituta é global. Sua corrupção não se limita a uma região ou cultura, ela se estende a todas as nações. Este sistema conseguiu dominar e seduzir as massas, apresentando-se como atraente poderoso e aparentemente invencível. No entanto, o anjo menciona claramente que o propósito desta visão é mostrar sua punição. Isso significa que, apesar de parecer poderosa e inquebrável, seu destino está selado. Deus Todo-Poderoso decretou seu julgamento, e o sistema corrupto que ela representa será desmantelado. O uso da punição não é apenas uma consequência, é um ato de justiça divina. É a resposta de um Deus Todo-Poderoso, santo e justo à rebelião, idolatria e opressão que este sistema perpetuou. Este versículo estabelece que, embora o mundo possa estar sob sua influência, agora julgue-o. É inevitável que a justiça de Deus Todo-Poderoso não seja ignorada, e o sistema corrupto que dominou por tanto tempo será exposto, condenado e destruído. Com ela, os reis da terra cometeram adultério, e os habitantes da terra foram intoxicados com o vinho de seus adultérios. Ele descreve um relacionamento entre o sistema que ela representa e os líderes mundiais. E os habitantes, uma relação de traição, engano e abandono da fidelidade a Deus Todo-Poderoso. Os reis da terra não são apenas líderes políticos. Eles representam todas as autoridades, sistemas e influências que abraçaram o poder corrupto simbolizado pela grande prostituta. Este adultério não é literal, mas espiritual na Bíblia, idolatria e abandono de Deus Todo-Poderoso são frequentemente descritos como infidelidade ou adultério. Esses reis juraram lealdade a um sistema que promete riqueza, poder e domínio, mas em troca os afasta da verdade divina. O adultério com a grande prostituta mostra um relacionamento baseado em interesse mútuo e corrupção. Os reis buscam o poder e os benefícios que o sistema oferece, enquanto a grande prostituta os usa para consolidar sua influência. É uma troca tóxica, onde ambos os lados se alimentam de egoísmo e orgulho. Os habitantes da terra foram intoxicados com o vinho de sua imoralidade. Esta imagem é ainda mais reveladora.
Os habitantes da terra representam as massas, aqueles que direta ou indiretamente caíram sob a sedução deste sistema. O vinho de sua imoralidade simboliza o fascínio inebriante de seu promete-prazer, riqueza, indulgência e a ilusão de liberdade. Mas como toda embriaguez, isso leva à perda de controle, julgamento e discernimento espiritual. O vinho da imoralidade não é apenas uma metáfora para o pecado, é um aviso sobre como a corrupção espiritual pode ser tão sedutora que entorpece a consciência. Ser intoxicado por este vinho é ser atraído e consumido pelas ofertas passageiras do mundo, esquecendo o que é eterno. Este versículo também reflete a natureza de longo alcance deste sistema corrupto. Não se limita a elites ou líderes. Sua influência permeia todos os níveis da sociedade de reis a pessoas comuns. Ninguém é imune ao seu poder de sedução, a menos que permaneça firme em Deus Todo-Poderoso. A mensagem é clara. Este sistema, embora aparentemente poderoso e atraente, não oferece nada duradouro. Seu vinho é enganoso. Ele promete satisfação, mas leva à escravidão. Seus relacionamentos são infiéis. Eles prometem poder e prosperidade, mas terminam em destruição. Para aqueles que ouvem esta mensagem, o aviso é duplo. Não seja como os reis que traíram sua lealdade a Deus Todo-Poderoso por poder temporário, e não se deixe intoxicar pelas promessas vazias de um sistema que não pode sustentá-lo pela eternidade. Este versículo nos lembra que, embora o mundo possa oferecer prazeres e vantagens somente em Deus Todo-Poderoso, podemos encontrar a verdade, a pureza e a vida eterna. Então o anjo me carregou em espírito. A mulher e a besta. Escarlate. Em um deserto lá, eu vi uma mulher sentada em uma besta escarlate que estava coberta com nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e chifres. Esta visão me leva a um deserto, um lugar árido e desolado, que simboliza a esterilidade espiritual. É o cenário perfeito para revelar a verdadeira natureza da mulher e da besta, um sistema corrupto e arrogante, muito distante da vida e da verdade de Deus Todo-Poderoso. Nesta terra árida e desprovida de vida, vejo uma cena que se desenrola repleta de simbolismo e poder profético. A mulher monta a besta escarlate, que personifica a grande prostituta, um sistema corrupto que funde poder político, econômico e espiritual em uma aliança profana. Sua posição no topo da besta não é coincidência. Ela reflete um relacionamento simbiótico. Ela controla e guia a besta, mas depende dela para manter seu poder e influência global. É uma dinâmica de dominância e dependência, mas também de fragilidade, pois ambas são peças do sistema destinadas ao julgamento divino. A besta escarlate coberta de nomes blasfemos simboliza a personificação do poder terreno que se opõe a Deus Todo-Poderoso. Sua tonalidade escarlate representa violência sangrenta e opressão, espelhando sua natureza destrutiva e missão de corromper tudo o que toca. Os nomes blasfemos gravados nele são mais do que meros insultos. Eles representam arrogância e rebelião direta contra Deus Todo-Poderoso, uma declaração aberta de desafio à sua autoridade e santidade. Esta besta não opera em segredo, sua rebelião é pública, descarada e implacável. As 7 cabeças e chifres são elementos cruciais na descrição da besta. As 7 cabeças representam plenitude e completude, mas não no sentido divino. Aqui as cabeças simbolizam um sistema inteiramente dedicado ao mal, uma potência global que abrange toda a história humana. Em sua rebelião contra Deus Todo-Poderoso, os chifres, símbolos de poder e autoridade, representam reis ou líderes trabalhando em aliança com este sistema, fortalecendo seu alcance e influência. No entanto, o aspecto mais revelador desta visão é o que não é visto à primeira vista. A união entre a mulher e a besta não é eterna,
embora pareçam fortes e invencíveis, eles estão destinados à destruição. O deserto onde esta visão é revelada também serve como um lembrete de sua esterilidade e fim inevitável. Não há vida verdadeira neste sistema. Tudo o que produz é caos vazio e destruição. Esta visão é um aviso para todos os tempos. A besta escarlate e a mulher representam não apenas um poder futuro, mas a realidade de qualquer sistema que exalte o orgulho humano. Rejeite Deus Todo-Poderoso e busque o controle absoluto. A mulher estava vestida de roxo e escarlate. Ela brilhava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela segurava uma taça de ouro em sua mão, cheia de coisas abomináveis e da imundície de seus adultérios. Este verso descreve a grande prostituta em detalhes impressionantes, revelando sua verdadeira natureza e a mensagem espiritual que ela incorpora. Cada elemento desta descrição é carregado de simbolismo que desmascara um sistema de poder sedutor corrupto e condenado. Roxo e escarlate eram cores associadas à riqueza, realeza e poder. Nos tempos antigos, a mulher era retratada como influente, uma figura de prestígio e autoridade. Mas seu esplendor era enganoso. Sua riqueza e poder não vinham da justiça ou da verdade, mas da corrupção e do pecado. Essas cores representam não apenas o luxo, mas também o sangue derramado por sua opressão e corrupção. Esse luxo não era acidental, fazia parte de sua estratégia para seduzir e atrair os líderes e habitantes do mundo, mas essa riqueza era superficial, adquirida por meio da opressão, idolatria e engano. Ela segurava uma taça de ouro em sua mão. Uma taça de ouro simbolizava algo valioso, digno de honra e respeito. Mas aqui a aparência da taça contrastava com seu conteúdo. Do lado de fora, a taça brilha, mas por dentro estava cheia de abominações e da imundície de seus adultérios. Isso simbolizava a hipocrisia desse sistema. Ele oferecia ao mundo algo que parecia atraente e desejável, mas o que continha era repugnante, corrupto e destrutivo. É o veneno do pecado apresentado como um banquete requintado. Abominações e a imundície de seus adultérios. As abominações se referem aos pecados mais graves: idolatria, injustiça e corrupção espiritual. Os adultérios não são literais, mas espirituais. Eles representam a infidelidade a Deus Todo-Poderoso, a rendição de nações, reis e pessoas ao ídolo. Eles representam a busca por prazeres e riquezas terrestres em vez de devoção ao Criador. Essa imundície é o fruto de um sistema que abandonou completamente a Deus Todo-Poderoso, seduzindo o mundo a participar de sua rebelião. É um aviso contra as coisas que o mundo valoriza. Riqueza, prestígio e prazeres que parecem atraentes, mas levam a alma à escravidão espiritual. O nome escrito em sua testa era um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Este versículo desmascara a identidade da mulher com clareza gritante, expondo o sistema corrupto. Ela incorpora o nome em sua testa. Não é apenas um rótulo, é uma declaração de sua essência, propósito e destino final. A menção à Babilônia liga instantaneamente essa figura a um dos símbolos mais poderosos da Bíblia de rebelião contra Deus Todo-Poderoso. Digenes é com a Torre de Babel para o Império que oprimiu Israel. Babilônia representa o sistema global de corrupção que permeia todas as facetas da sociedade. Ela incorpora um mundo que escolheu o poder, riqueza e imoralidade sobre a justiça e a verdade de Deus. Todo-Poderoso, chamando-a de mãe das prostitutas, significa que ela é a fonte, a origem de toda a infidelidade espiritual. Na Bíblia, prostituição frequentemente simboliza idolatria, traindo a aliança com Deus Todo-Poderoso, seguindo outras ideologias de deuses ou sistemas corruptos.
Esta mulher babilônia não se envolve apenas em imoralidade espiritual. Como uma mãe, ela gera e espalha essa corrupção por todo o mundo. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo santo de Deus, Todo-Poderoso, o sangue daqueles que deram testemunho de a identidade e o destino da mulher. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando a vi, fiquei muito surpreso. Então o anjo me disse: por que você está surpreso? Eu lhe explicarei o mistério da mulher e da besta que ela monta, que tem 7 cabeças e chifres. Aqui a verdadeira natureza da mulher, a grande prostituta, é revelada mais explicitamente. Ela é uma perseguidora e opressora dos crentes, uma inimiga implacável daqueles que permanecem fiéis a nosso Senhor, Jesus Cristo. A imagem é chocante. Ela não apenas caçou e matou os seguidores de Cristo, mas o fez com tanto abandono que parece bêbada com o sangue deles. Isso simboliza sua sede insaciável de poder e seu total desprezo pela verdade e justiça. Ela não age apenas por ódio, mas encontra satisfação em esmagar a fé e eliminar aqueles que representam a luz em um mundo escuro. Suas vítimas são aqueles que testemunham de nosso Senhor, Jesus Cristo. Esses não são apenas crentes passivos, mas homens e mulheres que proclamam ativamente a verdade de Cristo em um mundo hostil. O sistema representado pela mulher odeia a verdade do Evangelho porque expõe sua corrupção e revela seu destino final. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo é uma ameaça direta ao sistema que a grande prostituta personifica. Depois de ver isso, estou surpreso. Mesmo sendo alguém que testemunhou visões extraordinárias, estou atordoado com a magnitude do mal que vejo. Não estou vendo simplesmente um inimigo humano, mas um sistema global e espiritual de opressão que marcou a história e continuará até o julgamento final. O anjo me desafia. Meu espanto, embora natural, não deve obscurecer a compreensão da verdade. O anjo me promete explicar o mistério, desvendando o que a mulher e a besta realmente representam. O fato de esse mistério ser explicado ressalta que nada no plano de Deus Todo-Poderoso é arbitrário ou confuso. Até mesmo o mal tem um limite, um propósito dentro do plano soberano de Deus Todo-Poderoso. Este sistema tão vasto e corrupto não é eterno. Seu tempo está contado e sua destruição é inevitável. A besta, o destino da besta e os habitantes da terra. Que você viu uma vez agora não é, e ainda assim surgirá do abismo e irá para sua destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão surpresos quando eles veem a besta, porque ela já foi. Agora não é. E ainda virá a descrição da besta como algo que foi e não é. Sugere um poder que existiu no passado, mas atualmente é limitado ou inativo. É uma entidade que opera em ciclos, reaparecendo em diferentes formas ao longo da história para desafiar Deus Todo-Poderoso e perseguir seu povo. O surgimento da besta do abismo sugere que seu poder não é meramente humano, mas espiritual e demoníaco por natureza, mas está destinado à destruição. Este é o ponto-chave desta passagem. Embora a besta pareça invencível e aterrorizante, seu destino já está selado. Está caminhando para a ruína. Não importa quanto poder ela acumule, terror que ela inspira ou influencia, que exerce seu fim. É inevitável. Este destino não é uma possibilidade, é uma certeza decretada por Deus Todo-Poderoso. O mal pode surgir, mas sempre será derrotado. Os habitantes da terra representam aqueles que são espiritualmente cegos, cuja lealdade está com o sistema mundial em vez de com Deus Todo-Poderoso. Esses indivíduos cujos nomes não estão escritos no livro da vida são facilmente enganados pela aparência de poder da besta e grandiosidade sua aparente. O desaparecimento pode dar uma sensação completa de segurança,
Mas seu reaparecimento mostra que ele ainda está à espreita, esperando o momento de se manifestar novamente. Isso exige uma mente com sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas nas quais a mulher está sentada. Elas também são. Continua na parte 3. Prepare-se para os desfechos finais das visões proféticas.